Guilherme Pradella, Rádio CBN. Boa noite, Rogério, tudo bem? Eu sei que são só 3 dias de diferença entre um jogo e outro, poucas sessões de treinamento, mas dentro do que você esperava de evolução entre a primeira e a segunda partida, o que você conseguiu enxergar? E ainda sobre isso, a curva de evolução que você imagina para o São Paulo, está dentro do normal, essas primeiras partidas, o que você está enxergando de melhorias ao longo do tempo? Obrigado. É difícil te responder, são 66 horas só de intervalo entre um jogo e outro, realmente. É um tempo muito pequeno, você tem que recuperar os jogadores. Quem jogou, ele praticamente não treinou, os que jogaram no último jogo. Só acompanharam a parte tática para essa partida e daí nós analisamos hoje pela manhã quem tinha condições, melhores condições de jogar. Conversei com o Caleri, ele estava um pouco cansado ainda. Os outros referiram como em condições para jogar. E eu acho que com relação à evolução como time, hoje eu acho que é um time que controlou bem o jogo, mas não conseguiu criar tantas oportunidades claras de gol, né? É um time baixo, que realmente sofre muito na bola parada e consegue agredir pouco seus adversários, porque nós tivemos, se eu não me engano, sei lá, uma dúzia de escanteios e nós conseguimos ir uma bola na trave, né, num cabeceio, mas é um time que tem que criar através do chão, tem que tocar essa bola, criar. Pegou um Guarani fechado, pegou um Ituano fechado, mostra que a gente precisa evoluir, mostra que a gente precisa melhorar, que nós vamos encontrar alguns times assim, talvez não no próximo jogo, mas ainda à frente, no Campeonato Paulista, nós vamos encontrar alguns times assim e temos que ter solução para defesas que jogam tão fechadas como foi o Guarani e como foi hoje o Ituano. Felipe Cury, TV Globo. Boa noite, Rogério. O São Paulo terminou 2021 com a terceira melhor média de público entre os times da Série A, né? E hoje, depois da partida, o torcedor acabou vaiando a equipe, talvez até na esteira do que acabou acontecendo no ano passado. Qual é o papel que a torcida terá nesse 2022 e o que dá para dizer para o torcedor no que ainda é um início de trabalho nesse ano? Obrigado. Eu acho que o torcedor sempre sai frustrado quando não tem a vitória dentro de casa, é normal. Eu não acho nem que é do ano passado esse resquício. Esse resquício ele vem quase de uma década já, esse resquício do torcedor são paulino, por não conseguir grandes vitórias, títulos expressivos, né? Então o torcedor tem uma expectativa muito alta e a realidade nem sempre é tão alta quanto a expectativa do torcedor, pela história do clube, pelos títulos que esse clube já conquistou, né? Então, por isso, às vezes o torcedor sai frustrado de campo. Honestamente, eu também saio frustrado com o que a gente apresentou, né? E me incluo nessa frustração, não me excluo dela. É pouco, né? E o resultado também não ajuda. Às vezes você não consegue jogar tão bem, mas sai com a vitória, o torcedor sai minimamente satisfeito. É que hoje nós não fizemos... A maneira como nós conduzimos o jogo foi boa. A velocidade com que nós trocamos passe, a velocidade com que nós tínhamos que fazer tudo, ela foi muito baixa, foi muito lenta. Então, não tem como também o torcedor sair feliz, sair satisfeito, aplaudir o time, porque acho que não existiu motivo para isso hoje. Última pergunta, repórter André Ranieri, Rádio Energia 97. Fala, Rogério, boa noite. Rogério, eu gostaria de perguntar sobre o Nicão. O Nicão, nos 2 jogos que ele fez pelo São Paulo, ele ficou muito preso àquela faixa lateral direita, né? No Atlético Paranaense, ele jogava por ali, mas ele tem muito por característica puxar para o meio. E até olhando o mapa de calor do Nicão na época do Atlético e do São Paulo, você vê que é bem diferente, né? Ele fica no São Paulo muito preso mesmo à faixa lateral e no Atlético ele vai mais para o meio. E um outro ponto é que o Atlético ele tem a questão da transição e você gosta de propor o jogo. O Nicão está pegando sempre a defesa armada e não está pegando a defesa aberta como ele estava acostumado. Então, por que você acha que o Nicão está tão preso nesse lado direito, não está caindo tanto pelo meio? E como que você pensa em adaptar o Nicão a pegar essa defesa mais armada no seu estilo de jogo, que é de propor, é mais de propor e menos de transição? Obrigado. Obrigado, pergunta boa.
Na verdade, o Nicão, a primeira grande diferença é que o Atlético Paranaense ele se prepara há 3 meses para jogar o Campeonato Brasileiro. Então, há anos, né? O Nicão ficou muito tempo no Atlético Paranaense. Há anos o Nicão não faz uma pré-temporada que ele inicia com uma parte de competição, de jogos, como está sendo aqui. No Atlético, você, né, faz 45, 60 dias de pré-temporada para daí depois iniciar alguns jogos do Campeonato Paranaense e depois começar as competições que, por mérito, o Atlético disputa. Aqui não. Aqui o Nicão treinou poucos dias e vem começando a jogar. Ele tem total liberdade para ir para dentro. Aliás, é o motivo que ele joga aberto pelo lado direito, sem dúvida nenhuma, é para receber essa bola e ir para dentro. Mas eu acho que ele, no momento, ele sofre um pouco, né, na parte física. E o que é natural, tá? O que é completamente esperado e normal. Ele jogou 120 minutos, mais ou menos, nesses 2 jogos, né? 120, 130 minutos. E ainda vai demorar um tempo para entrar na parte física, se condicionar bem na parte física. Mas é um jogador que eu acho que tende a crescer, tende a se desenvolver. É diferente, nos 2 jogos que nós pegamos, realmente ele não tem esse espaço tão grande de transição, porque as equipes já estão montadas na defesa adversária, mas ele tem total liberdade. E, aliás, é o intuito que ele jogue realmente entre linhas, para dentro, para poder trazer para a sua perna esquerda, tem boa finalização. Hoje ele já finalizou a primeira bola do jogo, que o Sara ajeita para ele, né, já de dentro. E para que ele ache bons passes, ache bolas infiltradas, que é uma das ações, né? Proteger bola, trazer para dentro e achar essas infiltrações de Sara, de Alisson, de Patrick, quem use esse corredor central. É isso aí, fã de esportes. Ouvimos o Rogério Ceni sorrindo, acho que só no nosso telão, neste domingo e nos próximos dias, dá para sentir ali um Rogério carrancudo não é a palavra, mas um pouco carregado, um insatisfeito. O Eduardo Afonso já está posicionado, daqui a pouco Bertozzi, Pedro e Zinho falando sobre a coletiva, que teve boas perguntas, boas respostas. Edu, quero te ouvir nessa sequência aí da entrevista do Rogério e também um pouco de ambiente, de uma torcida insatisfeita, incomodada. O espaço é seu. Boa noite, Edu. Tudo bem, Mota? Como é que você tá? Tá tudo bem? Tô aqui na penumbra do Morumbi, né? A coletiva do Rogério demorou uma eternidade, quase 80 minutos após o início o final da partida, né? Que o Rogério veio dar coletiva. A gente segue por aqui e 16.132 torcedores vaiaram mesmo São Paulo ao final do jogo. Foi até tema de uma das perguntas dos meus companheiros na coletiva, realmente insatisfeitos. Durante o jogo até não houve nenhuma vaia. Quando da escalação me chamou a atenção, Mota, que 4 jogadores foram bastante ovacionados. O Jandrei, porque existe uma birra da torcida do São Paulo com o Volpi, e achei surpreendente a resposta do Rogério logo no início, dizendo que vai trazer o Volpi de volta para a titularidade no jogo contra o Bragantino. O Jandrei saiu aqui com seu nome gritado no final, foi gritado antes e foi o único que deixou o gramado com o nome gritado no final, em meio às vaias. O Miranda também foi ovacionado, o Patrick e o Rigoni. E aí o Rigoni, esse ficou mais uma vez devendo futebol. Começou fora de posição, é verdade, começou perdidão ali como uma espécie de centroavante, mas mesmo quando jogou de lado de campo e já contra o Guarani tinha sido o atleta mais apagado. Até por isso fiz essa pergunta ao Rogério Ceni sobre a queda de produção, que é gigantesca, do Rigoni do Crespo para o Rigoni do Rogério Ceni. Bem, aqui no Morumbi o que a gente viu foram vaias merecidas. Se não fosse o Jandrei e o pênalti defendido, certamente o São Paulo não teria força para reverter a situação contra o Ituano, porque não assustou o goleiro do Ituano durante os 90 minutos e tomou alguns sustos no contra-ataque da boa equipe de Itu, montada pelo Mazola Júnior, que já tem 4 pontos na tabela de classificação. O São Paulo não teve criação, não conseguiu fazer a jogada de lado, porque o Ituano se compactou muito bem, se fechou muito bem, e aí claramente o Rogério, diferentemente até da derrota para o Guarani, quando estava mais descontraído, estava menos tenso, mesmo com uma derrota na estreia, estava mais solto na coletiva, claramente esse empate não caiu bem na fisionomia do Rogério, isso ficou muito claro. Bem, o São Paulo fez aquilo que o Rogério disse. 2 primeiras partidas ele iria revezar jogadores, tentar não desgastar. Dos reforços, só o Rafinha e o Alisson jogaram 90 minutos. Os demais foram revezando, o Nicão e Patrick, e o Jandrei jogou uma, não jogou a outra. E o Rogério afirmou numa coletiva quarta-feira passada, na pré-estreia, no dia na véspera da estreia, que até o jogo contra o Bragantino ele considerava uma pré-temporada.
E foi isso que aconteceu. Ele trocou 5 peças do jogo do Guarani para hoje. E deve trocar outras peças para o jogo de quinta-feira, que é o próximo desafio contra o Red Bull Bragantino. E aí, por uma coincidência de tabela, como o São Paulo jogaria no final de semana que vem contra o Palmeiras, mas o Palmeiras estará no Mundial, ele ganha uma folga e uma distância de 6 dias até a partida contra o Santo André, na outra quarta-feira, dia 9, aqui no Morumbi. Pode ser uma boa para dar um pouco mais de ritmo a esse time, dar mais entrosamento e, acima de tudo, tentar ajustar os problemas que ele vem detectando, mesmo com a pré-temporada sendo realizada. Algumas boas notícias. O Arboleda, que joga segunda-feira com a seleção do Equador, volta na terça, pelo menos está previsto que ele volte, e deve estar à disposição para formar a dupla com o Miranda na quinta-feira. O Arboleda tem sido o jogador de mais destaque ali no miolo de zaga do São Paulo. O Igor Gomes está se recuperando de Covid, já passou os 5 dias da quarentena. Para quem é assintomático, ele deve reiniciar treinamentos nesta segunda-feira. E o Luan, que vinha com dores musculares, tem uma provável chance de pelo menos ser relacionado para o jogo contra a equipe do Red Bull. Quem vai seguir de fora e que talvez pudesse dar um pouco mais de movimentação, de finalização a esse ataque, é o Luciano, que segue se recuperando de dores na panturrilha da perna. 2 jogos, 1 ponto ganho. Não está complicado ainda porque tem mais 10 jogos. Mas se seguir nesse ritmo, Felipe, São Paulo talvez tenha dificuldades aí para buscar classificação no seu grupo. Sem dúvida, Eduardo Afonso trazendo as informações do São Paulo. Obrigado, Edu, espaço aberto, você volta ao longo da programação. O Edu falou sobre a insatisfação na torcida. A gente separou um trecho com o nosso tradicional sobe-som, né? Quando a gente mostra para vocês como estava, obviamente algumas partes não poderão ser exibidas. Na tela para você. Aí nós tivemos um momento que o árbitro apita o fim do jogo, vaias legítimas, a gente já falou aqui que o jogo foi ruim, o momento do São Paulo não é bom. O Bertozzi já passou um pouco na história do Jandrei, eu vou querer te ouvir, Pedro, mas antes, Bertozzi, para a gente pegar um pouco do que disseram, o Edu com as informações e o Ceni na coletiva, te chama mais o que a atenção, Bertozzi? Acho que, primeira coisa, o que foi destacado, né, até pelo Edu, o torcedor no final vaiou, o resto do jogo ele apoiou, ele tentou jogar junto, tentou empurrar, então não foi aquele jogo também que o jogador tem aquela desculpa de porque tava vaiando, fica nervoso, erra porque estão pegando no pé, não teve isso, né, o torcedor tentou até o final empurrar o time e no final aí é absolutamente legítimo, claro, essa reação. Eu acho que o Rogério pelo menos não tem algumas entrevistas que ele desenha um jogo que a gente não viu. Sim. Tá? Então, hoje, acho que não. Acho que hoje ele aceitou bem a questão dos cruzamentos que foi colocada para ele, a questão física que está muito evidente, a questão da insatisfação do torcedor com a atuação. Então, assim, claro, o técnico não está lá para dar o diagnóstico, ele está lá, que nem o médico não está lá só para dar o diagnóstico, ele está lá para curar também. Então, são coisas que ele vai ter que trabalhar bem, vai ter que trabalhar no dia a dia para evoluir, e tem coisas que são naturais, como a própria evolução física. Mas acho que vale destacar isso, porque nem sempre o Rogério aceita bem a avaliação geral sobre as partidas, e eu acho que hoje ele foi bem coerente com o que todo mundo viu, né? Produção, colocando na tela os números do Jandrei, partida de hoje, a estreia dele com a camisa do São Paulo. Sombra para a titularidade de Volpi, números de Jandrei na estreia pelo São Paulo. Chutes sofridos 11, chutes certos sofridos 4, defesas 4 e pegou um pênalti. O Volpi, Pedro, ele foi muito questionado ano passado e o que muita gente reclama é curioso, né? Porque às vezes tratam lance